Abrisse a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo de número 1. Livro de Jó, capítulo de número 1. Livro de Jó fica antes do livro de Salmos. Antes do livro de Salmos. Capítulo de número 1, versículo de número 1. Vamos fazer a leitura deste capítulo, mas eu estarei falando um pouco sobre todo o livro de Jó, um pequeno resumo dos acontecimentos deste livro, para que o Espírito Santo aplique essas verdades sobre a nossa vida. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de um irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas passearam junto a eles. E de repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então este falava ainda quando veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu aos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram
só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Pai querido, essa é a tua bendita palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao teu Espírito Santo que possa falar ao nosso coração através da tua palavra, que nós sejamos, meu Deus, em nome de Jesus, edificados pela tua palavra, que teu Espírito nos console, nos ministre, nos ensine o teu caminho, nos corrija pela tua palavra, e que pela tua palavra nós sejamos transformados no poderoso e bendito nome de Jesus Cristo. Amém, amém, graças a Deus. Como disse, embora ali apenas o capítulo 1 do livro de Jó, porque o tempo não nos permite ler todo o livro de Jó, mas eu gostaria de fazer nessa noite uma síntese de todo o livro de Jó, pelo menos das partes mais importantes desse livro, para que o Espírito Santo possa estar então aplicando essas verdades da sua palavra ao nosso coração e às nossas vidas. Eu quero ministrar essa reflexão com o tema: quando nós não sabemos o porquê. Quando não sabemos o porquê. Eu estava meditando no livro de Jó essa semana, e quantos momentos preciosos tive na meditação desse livro, enquanto meditava nesse livro, e o Espírito Santo ministrando ao meu coração de maneira tão preciosa, que eu quis compartilhar com os meus irmãos algumas coisas importantes acerca deste livro. Esse livro fala sobre essa certeza da fé que descansa na onisciência de Deus, na onipresença de Deus e não nas circunstâncias externas. Esse livro trata também sobre o porquê do sofrimento dos justos, né? O porquê que os justos passam por aflições, o porquê que os justos passam por sofrimento, e traz algumas respostas e perguntas também sobre essas questões. Então esse livro é muito, muito, muito precioso e muito interessante. E nós temos nesse primeiro momento os acontecimentos, né, extremamente desafiadores pelos quais Jó passa, e esses acontecimentos estão registrados no capítulo 1 e no capítulo 2 do livro de Jó. E o texto começa nos mostrando essa característica de Jó, de quem era este homem. A Bíblia diz que este homem, ele era um homem íntegro, ele era um homem temente a Deus, ele era um homem reto, e ele era um homem que se desviava do mal, ou seja, era um homem piedoso, era um homem que estava em linha com o querer de Deus, com a vontade de Deus, um homem que buscava a presença de Deus, um homem que se desviava daqueles caminhos maus. Era um homem que tinha uma família muito abençoada. Ele tinha uma família abençoada, era um homem casado, era um homem que tinha 10 filhos, diz a palavra, 7 filhos e 3 filhas, 10 no total. Ele também diz a Bíblia que era como um sacerdote para a sua família. Nós vemos isso claramente a partir do verso 5, quando diz que Jó, todos os dias como sacerdote da sua casa, que os seus filhos faziam aquele banquete, ele acordava de madrugada e dizia: porventura os meus filhos poderiam ter pecado contra Deus em seu coração, e Jó fazia sacrifício e holocausto pelos seus filhos, né? Dando a entender a intercessão. Era um sacerdote do seu lar, era um sacerdote da sua casa, um homem que estava sempre buscando a Deus, intercedendo também pela sua família, intercedendo pelos seus filhos. Um homem que tinha uma família abençoada, um homem muito próspero, diz a Bíblia, um homem que tinha muitas riquezas, não é? Um homem que tinha muitos camelos, muitas ovelhas, muitas juntas de bois, um homem muito rico. A Bíblia diz o homem mais importante da sua época em todo o Oriente, né? Então alguém de muita importância, alguém de renome. Então era alguém muito abençoado por Deus. E de uma hora para outra nós vemos aqui no livro de Jó alguns acontecimentos bem catastróficos que atingiram Jó. E é interessante essa palavra de repente, né? Esse de repente que aparece aqui, sem que Jó estivesse esperando, sem que Jó tivesse se programado para esses acontecimentos, sem que Jó estivesse aguardando que eles acontecessem. A Bíblia diz que de repente vem todos esses acontecimentos sobre Jó.
Mas é interessante porque, ao ler o livro de Jó, nós estamos lendo e vendo os acontecimentos, né? E vendo também aqui o vislumbre do mundo espiritual, dessa batalha espiritual, quando o nosso adversário, não é? O nosso inimigo, a Bíblia chama ele de adversário, a palavra Satanás significa exatamente isso, adversário. Ele vai à presença de Deus para pedir autorização para afligir Jó, para tocar na vida de Jó, para trazer sofrimentos e impor aflições sobre a vida de Jó. Então nós vemos aqui também um quadro de uma batalha espiritual, um quadro de uma guerra espiritual, e é como se houvesse uma aposta, né, entre Deus e o inimigo, porque o inimigo está dizendo para Deus que Jó só servia a Deus porque Deus havia cercado ele de bens, porque Deus havia dado a ele uma família muito abençoada, porque Deus havia dado a ele muitas riquezas, porque Deus havia dado a ele filhos abençoados, prósperos, porque Deus tinha dado saúde, porque Deus estava cercando ele por todos os lados de proteção e de bênçãos. E o inimigo diz: olha, então ele só te serve por isso. E Deus queria mostrar que não era verdade, que Jó permaneceria temendo a Deus, mesmo não sabendo os porquês, mesmo não entendendo todas as questões, mas ele permaneceria servindo a Deus, apesar de que as suas circunstâncias externas fossem extremamente desafiadoras, difíceis, né, extremamente duras. Então, ele diz isso para Deus: olha, Jó só te serve por conta disso. Deus diz: não, você tudo bem, você vai tocar em tudo que ele tem, você só não vai tocar em sua vida. E a Bíblia diz que ele sai da presença do Senhor então, e de repente começa a acontecer várias situações, e em um único dia Jó recebe várias notícias ruins. Recebe a notícia de que todos os seus animais haviam morrido, havia notícia de que foram roubados seus animais, de que os seus filhos estavam festejando e celebrando. De repente veio um vento muito forte, caiu sobre a casa onde eles estavam, e os 10, imagine você, os 10 filhos morreram em um único dia, morreram de uma só vez. Acontecimentos extremamente difíceis. E depois no capítulo 2 nós vemos que esses acontecimentos continuam, porque o inimigo volta de novo à presença do Senhor e diz: olha, ele continua te servindo porque ele tem saúde ainda, pele por pele o homem dará tudo pela sua vida. E Deus diz então tudo bem, toque em seu corpo, mas não tire a vida. E aí a Bíblia diz que o inimigo sai da presença do Senhor, e olha como diz o versículo 7 do capítulo 2: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então quem feriu a Jó não foi Deus, ainda que Deus o tenha permitido, mas quem feriu a Jó foi o nosso inimigo, foi o adversário. E aí ele agora está com chagas, com tumores malignos, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Então ele perdeu os seus bens, perdeu as suas riquezas, perdeu os seus filhos, perde a sua saúde, e por último o seu casamento é abalado, porque até a mulher de Jó diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Conservas ainda a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. E antes que você julgue a mulher de Jó e você fale alguma coisa contra ela, imagine que essa mãe, ela está desesperada, ela está aflita, porque ela perdeu em um só dia 10 filhos. Imagine a dor. Tente se colocar no lugar dessa mãe, dessa mulher, a mulher de Jó, porque além de perder todas as coisas materiais, toda a segurança financeira, a honra que o seu marido e o prestígio que o seu marido tinha e gozava em toda aquela cidade, ela perde os seus 10 filhos, que é o bem mais precioso para uma mãe, que é o tesouro mais precioso, e perde aqueles 10 filhos em um único dia. Então imagine a dor, a aflição, o desespero que está no coração daquela mulher. E por fim Jó agora se isola totalmente em seu sofrimento, em sua dor, em sua amargura, e ele fica extremamente isolado também da sua esposa. E nesse momento de desespero ela diz isso: não te resta mais nada, a única coisa que te resta é morrer. Então amaldiçoa a Deus e morre. Para ele, talvez para ela achava assim: se ele amaldiçoar a Deus, e Deus vai castigá-lo com a morte, e aí termina para ele o sofrimento. Então é como se fosse um desespero dela em dizer para Deus, para Jó, morrer de uma única vez. E essa é uma tentação bem pertinente, porque o diabo estava dizendo exatamente isso: que se Deus tirasse tudo de Jó, ele iria blasfemar dele, ele iria amaldiçoá-lo. Mas Jó permanece fiel a Deus, e Jó chega a dizer para a mulher: tu falas como uma tola, aceitaste o bem de Deus com prazer e não poderia porventura aceitar o seu mal?
e Jó permanece íntegro ao Senhor. Mas agora, a partir do capítulo 3, a gente vai ver algumas coisas, porque Jó começa a desabafar, a abrir o seu coração, e a falar das suas amarguras, a falar do seu sofrimento. Mas é interessante esses 2 primeiros capítulos, porque nos mostram uma grande batalha espiritual, e acontecimentos que vêm sobre Jó sem que ele estivesse esperando por eles. Quantas vezes conosco acontecem situações, talvez, claro, não nessa dimensão do que Jó enfrentou, mas situações que nós não temos resposta, situações que nós não temos como explicar, situações inesperadas, sem que a gente tivesse programado para acontecer essas situações, sem que nós estivéssemos preparados para que elas nos tocassem de alguma forma, e nós ficamos meio que sem pés, sem chão para os nossos pés. Não é? Situações que vêm e que nos rouba toda a alegria naquele momento, e que de certa forma tira a nossa tranquilidade, tira a nossa paz. Foi o que aconteceu com Jó. A Bíblia diz que nesse primeiro momento, Jó lhe adora a Deus, Jó lhe se prostra diante do Senhor em humilhação. Ele diz: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele adora a Deus. Mas nós vemos a partir do capítulo 3 que Jó, ele vai ter um argumento, né? Do capítulo 3 até o capítulo 27, Jó e seus amigos. Nós temos ali Jó com seus amigos, os amigos que vieram visitá-lo, e Jó começa a desabafar, Jó começa a abrir o seu coração, Jó começa a mostrar como estava o seu interior, a mostrar como estava a sua alma, a dor, o sofrimento era intenso para ele. E aí, a partir do verso 2, capítulo 2 de Jó, a Bíblia fala, capítulo 2, verso 11 em diante, da visita desses amigos de Jó. Eles vieram de longe, e a princípio, a primeiro momento, esses amigos vieram com boa intenção. Eles vieram para consolar Jó, eles vieram para estar ao lado de Jó, naquele momento de desespero, naquele momento de aflição. E a Bíblia diz, a partir do verso 11 do capítulo 2, que olhando de longe, eles não reconheceram Jó, dado o estado que Jó estava. Jó não estava nem mais dentro da cidade, já estava no monturo, assentado fora da cidade, no lixão da cidade. Aquele homem que era tão importante, que era um homem honrado na sua cidade, agora está afastado da sua cidade, totalmente humilhado, totalmente ferido, totalmente machucado, não só fisicamente, mas também interiormente. E a Bíblia diz que o estado era tão terrível que os amigos de Jó sentaram ao lado dele durante 7 dias e 7 noites. E não abriram a boca, não conseguiram falar nada, porque perceberam que a dor de Jó era muito intensa. Agora imagine você, aqueles amigos ficaram com Jó 7 dias e 7 noites ali prostrado ao lado de Jó. Não conseguia falar, não conseguia externar, porque a dor de Jó era muito grande, eles não sabiam o que dizer. E eles estavam ali, apenas com a sua companhia ali, para tentar de alguma forma amenizar a dor de Jó. Mas aí capítulo 3 vem, e Jó começa a abrir o seu coração, e começa a falar, e aí os amigos de Jó, que estavam calados naquele primeiro momento, também começam a falar, começam a argumentar. E sabe o que acontece? Nós temos 2 quadros aqui, a partir do capítulo 3, que é o diálogo de Jó com seus amigos até o capítulo 37. Nós temos o quadro dos lamentos de Jó, das queixas de Jó amaldiçoando o dia do seu nascimento, de Jó amaldiçoando a sua própria vida, de Jó lamentando porque Deus não dava cabo da vida dele de uma única vez, e ele reclamando dessas circunstâncias que lhe aconteceram, e os seus amigos, que até aquele primeiro momento estavam calados, agora se levantam e começam a acusar a Jó e dizer que Jó estava passando por aquilo tudo porque ele havia pecado contra Deus. E isso doía muito mais, porque ao examinar a sua consciência, Jó sabia que não havia nenhum pecado específico no seu coração para que aquelas coisas tivessem acontecido. Então a teologia desses 3 amigos de Jó, Bildade, Zofar e Elifaz, eram muito rasas, porque eles achavam o seguinte: se a pessoa é justa, se a pessoa é de Deus, se a pessoa é fiel a Deus, nada de mal pode lhe acontecer, nada de ruim pode lhe acontecer. Mas a vida de Jó e a palavra de Deus nos mostrar que não é bem assim, que coisas ruins também acontecem com pessoas de Deus, que coisas ruins também acontecem com homens e mulheres de Deus. E Jó examina o seu coração, e ele sabia que não havia nada dentro dele, pecado oculto, não havia nenhum pecado específico para que fosse um castigo de Deus sobre ele. E os amigos estavam o tempo todo acusando, condenando, depois daquele primeiro momento de silêncio. Se eles tivessem permanecido calados, talvez seria mais consolo para Jó. Você sabe que existem momentos na vida,
Quando alguém está passando por provas intensas, quando alguém está passando por lutas intensas, que não adianta a gente tentar querer explicar, que não adianta a gente tentar querer buscar razões, que a melhor coisa é a gente ficar em silêncio, apenas com a nossa companhia, apenas com a nossa presença, dizer: estamos aqui, não compreendemos tudo, não temos explicação para tudo, mas estamos do seu lado, nesse momento difícil que você está enfrentando, estamos aqui do seu lado, nesse momento de dor que você está enfrentando, não sabemos o porquê, não temos todas as respostas, mas estamos aqui. Seria talvez mais sensato se eles permanecessem em silêncio, mas eles não permanecem, e isso traz muito sofrimento para Jó. Mas aí, a partir do capítulo 38 até o 42, depois de toda a demanda de Jó, depois de toda aquela luta que Jó enfrentou, buscando as respostas de Deus, Deus começa a falar com Jó, e isso é maravilhoso. Deus começa a falar com Jó a partir do capítulo 38, de uma forma muito, muito, muito preciosa. E o Senhor começa então a confrontar Jó. O Senhor começa a falar com Jó e a fazer perguntas para ele que ele não tinha respostas. Deus responde as perguntas de Jó com outras perguntas. E Deus começa então a curar o coração dele. E Deus falou com ele, diz a Bíblia, do meio de um redemoinho. É interessante isso. Eu estava meditando nesse texto, como Deus tem as suas formas de falar com os seus servos. Porque com Elias, Deus falou através de um cício suave e tranquilo. Mas com Jó, a Bíblia diz que Deus fala por meio de um redemoinho. Imagine um barulho, aquele barulho ensurdecedor, e Deus começa a falar com Jó. Então Deus é soberano, e Ele tem as suas formas de falar com seus filhos, e de chamar a atenção dos seus filhos. E Deus tem a sua forma específica de falar com você. Deus tem a sua forma específica de começar a tratar com você e a ministrar em áreas específicas da sua vida, em que você precisa do toque de Deus, em que você precisa de ouvir a voz do Senhor, de parar para ouvir o que Deus tem para falar para você, tem a falar ao teu coração. E Deus então começa a falar com Jó através de um redemoinho. E Deus começa então a confrontar Jó. E Deus começa a fazer perguntas para ele que ele não tinha resposta. Perguntas sobre, por exemplo, a criação da terra. Perguntas sobre o universo. Perguntas sobre os astros, os planetas. Perguntas sobre as leis da natureza. Sobre as criaturas celestes. Sobre as criaturas terrestres. Sobre as criaturas aquáticas. Sobre a concepção, sobre a genética. Então, várias perguntas que desafiavam toda a concepção de Jó, toda a inteligência de Jó, todo o conhecimento de Jó e toda a sabedoria de Jó. E aí Jó percebe o quão limitado ele era. Ele percebe que ele não tinha resposta para todas aquelas perguntas. Ele percebe o quão limitado ele era em seu conhecimento, em sua percepção do mundo, de Deus, da vida. Interessante isso. Porque é como se todos os conhecimentos que Jó pudesse possuir, né, de teologia, de antropologia, de biologia, de genética, de astrologia, de astronomia, de física, de filosofia, todos os conhecimentos que ele podia possuir, não se comparava à onisciência de Deus, à onipotência de Deus. E depois que Jó é confrontado pela magnitude de Deus, pela grandeza de Deus, mesmo em seu sofrimento, sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Jó, ele põe a mão na boca. E ele se arrepende, ele começa a passar por um processo de arrependimento, por ter falado coisas sem ter um conhecimento pleno. E aí a Bíblia fala claramente no capítulo 40, verso 3 e 5. Eu queria que você desse um salto lá para o capítulo 40. Versículo 3 e versículo 5. Olha que tremendo isso, que interessante. Jó 40, capítulo 40, versículo de número 3 e 5. Jó diz assim: então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno, que te responderia eu? Põe a mão na minha boca, uma vez falei, não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Ele entra num processo de arrependimento, e aí Deus continua falando com Jó, e perguntando sobre certas criaturas da natureza, perguntando algumas coisas que ele não tinha resposta alguma, e quando chega no capítulo 42, versículo de número 3, ele diz assim:
Quem é aquele, como disseste, que sem discernimento, sem conhecimento, encobre o conselho? Aí ele diz assim: na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que não conhecia. E aí no versículo 5 ele diz isso: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então, depois desse processo, ele tem uma experiência com Deus sobrenatural. Ele é levado pelo Senhor, naquela conversa, naquele diálogo tão poderoso, a um profundo e sincero arrependimento, de ter falado coisas, mesmo em sua dor mais intensa, de ter falado coisas sem um conhecimento pleno, sem a plena percepção, sem o pleno conhecimento. Ele disse: Senhor, eu falei coisas que eu não entendia, eu falei coisas que estavam além do meu conhecimento, eu falei coisas que estavam além do meu saber, coisas que eu não entendia sobre a vida, coisas que eu não entendia sobre a criação, coisas que eu não entendia sobre a tua pessoa, sobre a tua graça, sobre o teu amor, sobre a tua bondade. Eu falei coisas que eu não entendia, por isso eu me arrependo. E aí é interessante, porque Deus começa a trabalhar em Jó, e ele tem a experiência mais linda da sua vida. E ele diz: antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe o que é interessante nisso, queridos? É que as maiores experiências que a gente tem em nossa vida são experiências quando nós passamos por tempos extremamente desafiadores, difíceis e de provações. As maiores experiências que a gente tem com Deus geralmente não são em tempos de bonança. As maiores experiências que a gente tem com Deus geralmente não são em tempos de prosperidade, não são em tempos tranquilos, não são em tempos suaves. As maiores experiências que a gente tem com Deus, com o amor de Deus, com a graça de Deus, com a resposta dEle, com a intervenção dEle, com os milagres dEle, com o favor dEle em nossa vida, as maiores experiências que a gente tem com Deus são justamente em tempos de adversidade, em tempos de provações, em tempos extremamente difíceis. Porque nesses tempos extremamente difíceis, quando nós olhamos para dentro de nós mesmos e nós nos vemos e nos percebemos tão limitados, e olhamos para o nosso Deus na sua magnificência, na sua grandeza, no seu amor, na sua graça, no seu poder. Queridos, nós temos uma experiência, e podemos ter essa experiência de recomeço, e de experimentar e voltar a viver os melhores anos da nossa vida, depois de uma experiência tremenda com Deus, mesmo depois de passarmos por um tempo difícil, e de traumas, de dores, de lutas e de amarguras. Foi assim com Jó. Então Jó passou por aquela prova toda, por aquela batalha espiritual, em que o nosso inimigo estava se levantando contra ele, claro que com permissão do Senhor, porque Deus queria ensinar lições preciosas. E uma coisa que a gente vai aprender interessante, queridos, é que o inimigo não pode agir contra o servo do Senhor sem que tenha a permissão de Deus. E ele só pode agir até o limite que Deus permite. E ele só pode agir até o limite que Deus permite. Porque você percebeu capítulo 1 e capítulo 2 de Jó, que 2 vezes ele foi à presença do Senhor para pedir, entre aspas, permissão a Deus, autorização a Deus, para tentar Jó. Interessante, porque quando a gente lê lá em Lucas, Jesus fala isso para Pedro. Se eu não me engano, no capítulo 22 de Lucas, Jesus diz para Pedro: Pedro, Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Olha que Jesus falou para Pedro: Satanás pediu para vos cirandar. Satanás pediu permissão a Deus para cirandar vocês como trigo, para peneirar vocês, mas eu roguei por vocês, eu intercedi por vocês, para que a sua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, Pedro, fortalece os teus irmãos. Olha que tremendo isso. Então, até para o inimigo agir contra a vida de um servo de Deus, ele tem que ter a permissão do Senhor. Significa dizer, queridos, que até o adversário, de certo modo, vai ser instrumento nas mãos de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado em sua vida, e para que você tenha as experiências mais poderosas com Deus, mais tremendas, mais extraordinárias da sua vida, no poderoso e bendito nome de Jesus.
porque Deus não perdeu o controle da sua vida, assim como Ele não tinha perdido o controle da vida de Jó. Embora Jó, no seu desespero terrível, ele achou que Deus havia perdido o controle da sua vida, mas Deus não havia perdido o controle da vida de Jó, assim como Deus não perdeu o controle da sua vida. Diga glória a Deus, diga aleluia. Deus não perdeu o controle da sua vida. E aí, depois daquela experiência, queridos, a Bíblia diz que Jó, ele tem o seu conhecimento acerca de Deus ampliado. Sabe por quê? Ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Não é mais um conhecimento teórico, não é mais um conhecimento do que você ouviu os outros dizerem, é uma experiência pessoal com Deus. E é isso que Deus quer ter comigo, com você. Deus quer ter uma experiência pessoal. Deus não quer que nós o conheçamos porque outras pessoas apenas nos falaram sobre Ele. Deus quer que nós tenhamos um relacionamento íntimo com Ele, um relacionamento pessoal com Ele, um relacionamento próximo com Ele, que os nossos olhos possam ver a Deus nesse sentido de intimidade, de comunhão íntima, de andar lado a lado com Deus, de ter uma amizade profunda com o Senhor. E aí o texto diz mais, que Jó agora é chamado também para perdoar aqueles amigos que naquele momento tão difícil começaram a falar, acusando a ele de ter pecado contra Deus. Aqueles amigos que se colocaram do lado do inimigo, porque o inimigo é o acusador, e aqueles amigos se colocaram ao lado do inimigo para acusar Jó. E a Bíblia diz que Jó é chamado por Deus agora, depois dessa experiência, para orar por estes amigos, para abençoar esses amigos, para interceder por esses amigos. É assim que Deus faz, quando Deus nos restaura, quando Deus restaura a nossa sorte. Deus quer que nós sejamos instrumentos de bênção até para aqueles que de algum momento no nosso passado nos feriram, nos machucaram, falaram coisas que nos desagradaram, falaram coisas que nos feriram. Quando Deus restaura a nossa sorte, Deus quer que nós sejamos instrumentos dele para abençoar também essas pessoas. Lembra de José? Quando Deus restaurou a sorte de José, Deus deu um chamado a José para abençoar aqueles irmãos que tinham lançado ele na cisterna. Deus falou com José, ao coração de José, e ele deveria abençoar aqueles irmãos. Então, quando Deus restaura a nossa sorte, Deus quer que a gente também abençoe aqueles que em algum momento, na sua fragilidade ou ignorância, foram instrumentos do mal, para nos ferir, para nos machucar. E aí Deus vai tratar com os amigos de Jó, capítulo 42, versículo 7, diz assim: tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos, porque dele aceitarei a minha intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foram Elifaz o temita, e Bildade o suíta, e Zofar o naamita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Deus usou Jó para interceder por aqueles amigos. Deus usou Jó para interceder por aqueles que tinham lhe machucado, por aqueles que tinham falado coisas perversas, por aqueles que tinham falado coisas dolorosas para Jó, por aqueles que falaram acusações contra Jó. Mas Deus agora diz para Jó interceder por eles. Quando Jó intercede por eles, Deus ouve a oração de Jó. Agora, sabe o que é lindo nisso tudo? O texto diz no versículo 10: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que possuía antes. Diga glória a Deus. Há um tempo de restauração, há um tempo de restituição. Jó passou por uma prova severa, extremamente severa, extremamente difícil, mas depois que Deus fala com ele, que Deus lhe ministra, que Deus lhe confronta, que Deus lhe leva a um profundo arrependimento por ter falado coisas que não sabia, coisas que eram maravilhosas demais para ele, depois que Deus lhe leva a interceder pelos seus amigos, a orar pelos seus amigos, a Bíblia diz que Deus restaura a sorte de Jó, que Deus virou o cativeiro de Jó, e que Deus começou a trazer restituição sobre a vida de Jó, de tudo aquilo que ele havia perdido.
E aí a Bíblia diz que Deus deu em dobro a Jó, porque Jó antes tinha 7.000 ovelhas, depois da restituição ele passou a ter 14.000 ovelhas. Ele tinha 3.000 camelos, depois de restituído ele passou a ter 6.000 camelos. Ele tinha 500 juntas de bois, depois da restituição ele teve 1.000 juntas de bois. E a Bíblia diz também que além das restituições materiais, Deus deu a Jó novamente 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. Restaurou a família de Jó, restaurou o casamento de Jó, porque a Bíblia não fala que Jó teve uma outra esposa. Então fica subentendido que foi com a mesma esposa. Deus restaurou o coração daquela mulher, curou o coração daquela mulher, restaurou a família de Jó, o abençoou de tal maneira, glória a Deus, e fez Jó de novo ser um homem honrado. Então, ainda que tenha tempos extremos, de provações extremas, Deus continua com o seu povo, Deus continua com os seus servos, Deus continua com os seus filhos, Deus continua com você e com sua família, ainda que você tenha enfrentado nesses dias tempos extremamente difíceis, talvez não como os de Jó, certamente, mas cada um sabe a sua dor, cada um sabe o sofrimento pelo qual está enfrentando, cada um sabe as lutas que estão enfrentando, as provas que estão enfrentando. Deus continua com você, Deus continua com a sua casa, Deus continua com a sua família. E depois que o tempo determinado para a aprovação cessar, Deus trará uma provisão de bênçãos sobre você e sobre a sua família. Deus trará restituição sobre você e sua família. E você terá experiências com Deus maravilhosas, experiências com Deus poderosas, sobrenaturais. Comunhão, intimidade com Deus, intimidade com o Espírito Santo. E as bênçãos do Senhor sobre a sua casa e sobre a sua família. Você crê nisso? Então não importa se você está enfrentando lutas e adversidades, provações intensas. Deus, como fez com Jó, eu creio, Ele fará comigo e com você. O Senhor vai mudar a nossa sorte. O Senhor vai mudar a nossa sorte. No poderoso e bendito nome de Jesus Cristo. Que o favor de Deus e a graça do Senhor venha sobre a nação brasileira nesse tempo tão difícil. Que o favor e a graça do Senhor venha sobre a nação brasileira nesse tempo tão desafiador. E que a nossa nação experimente o fogo do avivamento de Deus. Depois de toda essa dor, essa luta, essas provações e esse luto, vem um tempo de Deus, de restituição, em que o Senhor mudará o nosso cativeiro, romperá o nosso cativeiro, mudará a nossa sorte, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém? Você crê nisso? Vamos orar então? Fique de pé aí na sua casa, pegue na mão da sua família, vamos orar. Sabe uma das coisas que Jó mais doía no coração dele, além de todas as perguntas sem respostas, outra coisa que doía no coração de Jó, ele dizia assim: não há alguém entre eu e Deus. Jó não tinha um mediador, mas nós temos esse mediador, Jesus Cristo. Ele já veio e Ele é o nosso mediador, o nosso intercessor. A Bíblia diz em Hebreus 7:25 que Ele vive sempre para interceder por mim e por você. Então Ele está intercedendo por mim e por você exatamente agora. Ele está intercedendo por mim e por sua família exatamente nesse momento. Amém? Fique de pé no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Vamos buscar a presença de Deus. Pai querido, nós te adoramos. Obrigado pela tua palavra poderosa, obrigado porque o teu Espírito Santo ministra e fala aos nossos corações. Pai querido, em nome de Jesus eu quero orar por cada irmão e irmã que está acompanhando conosco este culto nessa noite, principalmente aqueles que têm passado tempos extremamente difíceis, aqueles que têm passado lutas, Senhor, em um nível extremo, Pai. Eu peço ao Senhor que o Senhor lhes conceda graça abundante. Existem algumas perguntas que não tem respostas, existem algumas perguntas que nós não sabemos as respostas, mas nós pedimos ao Senhor, ó Deus, uma graça sobrenatural, para passarmos por todo o tempo de provação, todas as lutas e adversidades, firmes em Cristo, firmes na presença de Deus, firmes na palavra de Deus, sem retroceder, sem que a nossa fé seja abalada, sem que a nossa fé vacile, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor, a tua palavra,
palavra possa curar não apenas as feridas externas, mas também aquelas feridas da alma, aquelas angústias, aqueles temores, aqueles medos, aqueles desejos de morrer, todas essas circunstâncias pelas quais o teu servo Jó enfrentou e passou, que muitos de nós hoje também enfrentamos em áreas diferentes, em aspectos diferentes. Nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, um consolo sobrenatural, sobre aqueles que estão passando por tribulações severas. Nós te pedimos, Senhor, o toque da tua cura no corpo físico, o sopro da tua cura na alma, nas emoções, em o nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, aqueles que estão enfrentando adversidades extremas em suas famílias, em seus lares, Senhor, que teu Espírito Santo fale, que o Senhor possa falar aos seus corações, ministrando aos seus corações, Senhor, levando os teus servos, levando a cada um de nós a um nível maior de comunhão contigo, a um nível maior de intimidade, a um nível maior de santidade, a um nível maior de entrega, a um nível maior de busca, a um nível maior, Senhor, de conhecimento do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus e nós te pedimos, meu Deus, que haja restauração da sorte dos teus filhos, que haja restauração da sorte e que o Senhor possa virar o cativeiro em nome de Jesus, e que o Senhor possa mudar a sorte do teu povo em o nome de Jesus. Pai, nós oramos nesse instante, nós te pedimos, meu Deus, que a tua graça seja abundante sobre os teus filhos. Oramos, Senhor dos exércitos, pela nossa cidade de Jaguaquara, pedimos a tua misericórdia sobre nossa terra, pedimos a tua misericórdia sobre cada família dessa cidade, a tua misericórdia sobre cada lar, a tua proteção sobre cada lar. Deus, oramos pelo Brasil, oramos para que esta praga retroceda em nome de Jesus. Oramos, Senhor, para que as mortes cessem no nome de Jesus. Oramos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor possa dar sabedoria àqueles que têm competência e autoridade para estar à frente, ó Deus, dos governos do Brasil. Nós oramos em nome de Jesus de Nazaré, para que a tua misericórdia venha sobre a nação brasileira, para que a tua bondade venha sobre essa nação, em o nome de Jesus de Nazaré. Nós oramos, ó Deus, nessa noite, guarda cada família, guarda cada lar, guarda Jaguaquara, guarda o Brasil e guarda as nações da terra, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, por aqueles que estavam doentes, enfermos, não só no corpo, mas na alma, assim como o Senhor restaurou a saúde de Jó, restaura a saúde destes que estavam doentes, que estavam enfermos, aqueles que foram também, ó Deus, contaminados, Pai, com o Covid-19, nós te pedimos que o Senhor libere cura sobre eles. Oramos para que os pulmões sejam fortalecidos, para que o sistema imunológico seja fortalecido. Oramos, Senhor, por uma intervenção do Senhor. Oramos por aqueles que estão, ó Deus, trabalhando nas pesquisas, na busca, ó Deus, de vacinas, de um medicamento eficaz. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor lhes dê sabedoria sobrenatural. Deus amado, em nome de Jesus, que por meio da tua graça soberana, esta pandemia, este vírus, seja vencido no nome de Jesus, que haja novamente restituição, restauração, graça, consolo e paz sobre as famílias, sobre os lares, como o Senhor restaurou a sorte de Jó, restaura a sorte do teu povo, como o Senhor restaurou a sorte de Jó, depois de um período de provações intensas, restaura a sorte do teu povo. Nós oramos, meu Deus, em nome de Jesus. Guarda as nossas famílias, paz ao coração, arranca o desejo de morrer, arranca o desejo de suicídio daqueles que têm pensado nisso nesse tempo, e que toda a onda de suicídios, espíritos de suicídios, sejam repreendidos no nome de Jesus, que haja paz na alma, paz nas emoções, paz no coração, em nome de Jesus, ó Deus, que estes entendam que suas vidas são especiais, são importantes para o Senhor, que o Senhor os ama, Senhor, apesar dos tempos difíceis, que o Senhor não nos abandonou. Nós cremos nisso, nós cremos em tua palavra, e nós pedimos, ó Deus, faz isso para a tua glória, faz isso para a tua honra, e que o teu nome santo e poderoso seja glorificado, seja engrandecido. Ó meu Deus, nós oramos em o nome de Jesus de Nazaré, em o nome de Jesus. Que assim seja, Pai, que a tua bênção seja sobre o teu povo. Amém
e amém. E graças a Deus, glória a Deus. Eu queria, antes de terminar esse momento, convidar você para fazer uma aliança com o Senhor Jesus Cristo. Você que ainda não fez essa aliança com Jesus, o Senhor te chama nessa noite. Ele ama você, você é especial para Ele. Jesus Cristo deu a sua vida preciosa por você. Morreu naquela cruz por mim e por você, para que nós pudéssemos ter vida, pudéssemos ter os nossos pecados perdoados, pudéssemos ter paz e vida eterna, pudéssemos ser reconciliados com Deus o Pai. Então hoje à noite o Senhor te chama, você que talvez está afastado do Evangelho e que gostaria de nessa noite voltar para Cristo. Você que talvez nunca fez uma aliança com Jesus e gostaria de fazer nessa noite. Eu queria que você colocasse a mão no teu coração e orasse comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida e o meu coração a Ti. Eu Te recebo como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Perdoa os meus pecados e escreve o meu novo nome no livro da vida. Faz de mim, Senhor, uma nova pessoa, para a Tua honra e para a Tua glória. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Creia, se você fez essa simples oração com todo o seu coração. Eu tenho ouvido testemunhos de muitas pessoas que têm feito essa oração de entrega da sua vida a Jesus. Então creia, se você faz essa simples oração com todo o seu coração, com sinceridade, a Bíblia diz que você experimenta o maior de todos os milagres. O milagre da salvação, o milagre do novo nascimento, o milagre de ter a pessoa maravilhosa do Espírito Santo morando em você. Jesus morando em você. Ser amigo de Deus, de ter o seu nome escrito no livro da vida e de ter os seus pecados perdoados. Essa é uma bênção maravilhosa e extraordinária. Amém? Que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe o teu lar. E o Senhor diz para você nessa noite: paciência, 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 perseverança. Eu continuo com você, eu continuo ao teu lado, eu continuo te sustentando. Não tenha medos, não tenha medo, porque eu sou o teu Deus, diz o Senhor. Eu te sustento, eu te fortaleço e eu te ajudo com a minha destra fiel. Amém? Que você possa guardar essa palavra no teu coração, hoje à noite, sempre, em nome de Jesus.